Temos aqui o parecer na indicação número 35 de 2022. Autor da indicação, Gabriel Dolabella de Lima Rangel. Matéria: ampliação das hipóteses de prisão civil por divergência jurisprudencial. Distinção da natureza jurídica da prisão e da prisão-pena. Desproporcionalidade da prisão civil. Crítica criminológica da prisão e repercussões. Relatoras: Júnior Cirino dos Santos, da Comissão de Criminologia, e Rosângela Maria de Azevedo Gomes, da Comissão de Direito Civil, aqui presente. Eu também lhe convido, Rosângela, para vir aqui para a bancada, que logo após a apresentação da Júnior, você fará a apresentação do parecer da Comissão de Direito Civil e depois colocaremos em discussão os pareceres. Doutora Júnior, com a palavra. Bom, boa noite, saúdo os membros da mesa e demais confrades, confreiras aqui presentes, também virtualmente presentes. Como já foi dito, a indicação número 035 de 2022 aponta a existência de uma controvérsia jurisprudencial em diversos tribunais brasileiros que diz respeito ao Instituto da Prisão Civil e as hipóteses de cabimento de prisão civil, se ela poderia ser estendida a outros créditos alimentícios diversos, uma vez que a própria Constituição da República não distingue no dispositivo que autoriza a existência, né, a exceção da prisão civil, não consegue distinguir a obrigação alimentícia oriunda do direito de família de obrigações alimentícias indenizatórias. Bom, no Brasil, a prisão é entendida como a mais absoluta exceção por se tratar de um cerceamento de um dos pilares constitucionais, que é a dignidade da pessoa humana. A excepcionalidade da prisão se consolida de maneira limitada pelo direito penal como última ratio, né, em reconhecimento às limitações impostas por uma ciência penal moderna, pelos fundamentos filosóficos ali de princípio da legalidade, da culpabilidade, da humanidade e da responsabilidade penal pessoal. Mas a Constituição da República também estabelece uma regra de exceção para a utilização da prisão, seria, né, a inexistência da prisão civil por dívida, salvo no caso do depositário infiel, que foi rechaçada pela súmula vinculante número 25 do STF, e do inadimplemento voluntário e inexcusável da obrigação alimentícia, que é que a gente trata aqui. A natureza jurídica da prisão no direito civil não é a mesma natureza jurídica que a prisão no direito penal. Enquanto no direito penal a prisão é um método de sanção ou uma imposição da punição pelo Estado em resposta à prática de ilícitos penais com finalidades de prevenção, de retribuição, de ressocialização, no direito civil a prisão é um instrumento de coerção com a finalidade de executar o pagamento de um crédito alimentício. Ou seja, a prisão civil não tem natureza de pena, mas de meio compulsório de execução, razão pela qual ela só é válida nos casos de inadimplemento voluntário e inexcusável. Então, o debate sobre a prisão civil é também um debate não só sobre a natureza jurídica da pena, mas um debate sobre proporcionalidade entre um método de coerção escolhido para execução do crédito e a importância daquela dívida a ser executada. Porque no direito penal brasileiro, a constrição da liberdade é a resposta mais grave do Estado à prática de um crime. E é exatamente por isso que a prisão como punição é aplicável somente àqueles que são condenados por crimes. Por outro lado, essa mesma constrição de liberdade no direito civil é adotada como exceção, ainda assim, mas é adotada como mera coerção para pagamento de dívida patrimonial. Então, vejam que é necessário colocar em perspectiva essas duas situações autorizadoras da limitação da liberdade, porque utilizar a prisão a um só tempo como um método de punição e um método de coerção para pagamento de dívida vulgariza a liberdade humana e os mandamentos constitucionais de defesa da dignidade da pessoa humana. Vejam, não se trata aqui de ignorar a importância da obrigação alimentícia no direito privado, inclusive como forma de viabilizar a dignidade da pessoa humana. Porém,
como crédito especial, a obrigação alimentícia requer um tratamento diferenciado que pode ser solucionado de maneiras diversas pelo ordenamento jurídico, são tão eficientes, se não mais, quanto a prisão para satisfação imediata do crédito. Ademais, essa desproporcionalidade entre método e finalidade na prisão civil, ela é ilustrada de maneira muito curiosa pelo próprio ordenamento jurídico, porque vejam, o Código Penal, no artigo 244, prevê o crime de abandono material, que tem pena de detenção de 1 a 4 anos, uma pena que, se aplicada, pode ser cumprida em regime inicial aberto, além de ser apta à aplicação de diversos outros institutos que são despenalizadores, ou seja, para fatos idênticos, né, o inadimplemento da obrigação alimentícia ou abandono material, se estabelecem duas consequências jurídicas que passam pela prisão, mas uma é um método coercitivo, que é para o inadimplemento da dívida, e a outra é uma punição. Ou seja, por mais que a sanção penal seja mais grave do que uma coerção civil, ela, por ser imediata a coerção civil, ela acaba se tornando mais grave na realidade material daquele sujeito que está sendo executado. E a confusão é tão grande que, ironicamente, o próprio Código de Processo Civil, quando institui o rito, né, da execução da sentença, ele esquece que se trata de um método de coerção e diz o legislador no Código de Processo Civil que o cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas. Ou seja, cria-se ali no Código de Processo Civil uma punição que não é advinda de lei penal, certo? Não é pena, é coerção. E esse aparente ato falho do legislador processual civil é inexcusável, porque ignora que a prisão é uma máquina de produção de violência, de estigmas, de rótulos, de intensificação das desigualdades sociais. Ou seja, independente da distinção da natureza jurídica da prisão civil e da prisão pena, ainda assim, a pessoa presa por inadimplência, a pessoa presa por demais crimes, né, por mais que em tese devam ser colocadas em estabelecimentos separados, a gente não tem qualquer garantia de que isso vai ser de fato observado, e você está submetendo um sujeito que não praticou crime nenhum às mazelas e às consequências do sistema penal. Uma pessoa que é inocente e que está sendo submetida às condições degradantes objetivas de vida ali no cárcere. Porque pela criminologia, pelo direito penal mais moderno, a gente sabe da crueldade, da ineficiência da prisão, que deveria, em tese, ser reservada para as violações mais graves do ordenamento jurídico, mas que essa realidade se sobrepõe a todos esses discursos oficiais sobre a prisão, né? O funcionamento da prisão, a gente precisa entender que é definido pela primazia da realidade. E a realidade prisional brasileira é das mais cruéis, enfim, tristes e criminogênicas que existem. Então, embora prevista pela Constituição da República e plenamente regulada pelo ordenamento infraconstitucional, a prisão civil parece que contraria os preceitos fundamentais mais importantes, que é a dignidade da pessoa humana, a cidadania e liberdade. Isso também é o que reconhece o próprio Supremo Tribunal Federal, quando do controle de constitucionalidade sobre a prisão civil do depositário infiel, em que o Supremo Tribunal Federal reconhece, e abro aspas, na dúvida entre a tutela da liberdade e de interesses econômicos privados, que podem ser satisfeitos de outros tantos modos, não há alternativa possível para o intérprete, constrito sempre a reverenciar o primado constitucional da dignidade da pessoa humana. Então, por essas razões, o parecer da Comissão de Criminologia é contrário à ampliação das hipóteses jurisprudenciais de prisão civil e se coloca, né, enfim, contrário à existência da prisão civil como um todo. Muito obrigado, Júnior. Questão realmente interessante dentro da estrutura constitucional e das decisões jurisprudenciais, e, obviamente, são muitas as linhas de pensamento. Então, agora eu convido a doutora Rosângela para fazer a exposição do parecer. O Júnior, você permanece aqui para esclarecimentos, debates.
E eu nem vi ainda se os pareceres são concordantes ou se há discordância entre eles. Boa noite a todos. Cumprimento os presentes e os que estão virtualmente nessa Assembleia, na pessoa do nosso presidente da sessão, Dr. Carlos Eduardo Machado. Desejando a todos um feliz ano novo e, como manda o protocolo, eu vou me autodescrever. Sou uma mulher branca, grisalha, idosa, tenho estatura média, estou vestindo um vestido de malha verde claro, sem mangas, e componho com adereços, colar, pulseira e anéis, combinando com a mesma cor. Tenho olhos castanhos e uso óculos, os quais eu vou tirar agora para poder ler o meu parecer. Muito bem. Então, trata-se de questionamento para análise técnica sobre a admissibilidade de prisão civil do devedor de alimentos de cunho indenizatório. Então, meu aspecto será pela via do direito civil, do direito privado. Parabenizo aqui a colega pela sua exposição no viés do direito penal. A indagação deve ser analisada sob o aspecto da distinção entre a natureza jurídica da prestação de alimentos, do artigo 1694 do Código Civil, capítulo do Direito de Família, e a natureza jurídica dos alimentos, que seria do dever de indenizar, decorrente do ato ilícito. Para tanto, serve de base o habeas corpus número 708634 do Rio Grande do Sul, tratado pelo Supremo Tribunal de Justiça, STJ, tendo como relator o ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Neste recurso, foi entendido ser inaplicável a regra do artigo 5º, inciso 67 da Constituição Federal, para os casos do devedor de alimentos de cunho indenizatório, sendo a ocorrência dessa prisão civil admissível somente nos casos de descumprimento da obrigação alimentar oriunda do direito de família. E o leading case versa sobre dívidas decorrentes de indenização por dano causado por um acidente de trânsito com morte. O ministro relator, tendo por base o entendimento pacífico do STJ, no sentido da impossibilidade de prisão do devedor de alimentos indenizatórios, concedeu o habeas corpus, confirmando a liminar. Certo é que, desde o advento da Lex Petelia Papiria, no ano 326 a.C., o devedor não responde com seu corpo em caso de descumprimento de obrigação, porém com seu patrimônio. E, somando com a exposição anterior, nós, advogados, dizemos que nós atacamos no órgão mais fácil e mais dolorido, que é o bolso. A Constituição Federal de 88, no artigo 5º, inciso 67, excepciona a regra no caso do depositário infiel e daquele que deixa de honrar com o cumprimento de prestação de alimentos de forma voluntária e inexcusável. Assim, para se ter clara linha de raciocínio sobre a dívida sobre a qual recai a pena da prisão civil, é preciso compreender as condições para o surgimento do débito decorrente da obrigação de alimentos
que o comando constitucional abrange e quais os direitos por ele tutelados. O direito brasileiro apresenta 4 fontes distintas de obrigações de prestar alimentos. A primeira, a lei, motivada pela existência de vínculo de parentesco, que está contida no 1694 do Código Civil. A segunda, o testamento, diante de legado que assim o determine, e são os artigos 1920 e 1928, parágrafo único do Código Civil. Terceira seria a sentença judicial condenatória ao pagamento de verbas indenizatórias para reparação de dano proveniente de ato ilícito, que é o artigo 950 do Código Civil. E, por último, o contrato, no qual as partes definem os alimentos conforme seus interesses, e estes 4 elementos foram extraídos da obra do Gustavo Tepedi. As 4 fontes que geram a obrigação de prestar alimentos não se confundem, posto terem distintos requisitos e, consequentemente, efeitos determinados. As prestações de pagar alimentos decorrentes do testamento ou do contrato estão ancoradas na vontade do devedor de alimentos, que as institui em favor do credor, para atender um fim específico e por quantia certa. Diferente contexto se insere a que decorre do vínculo de parentesco, do artigo 1694 do Código Civil, tendo por fundamento o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, como aqui anteriormente assinalado pela minha colega, e estando no artigo 1º, inciso 3º, da nossa Constituição Federal. Corroborando com a orientação de que não haverá dignidade diante de condições materiais que desfavoreçam a qualidade de vida. Importante ressaltar o vetor constitucional da proteção integral à família. Artigo 26, caput, 226, caput, 227, 229, 230, todos da Constituição Federal, favorecendo desde a escolha do modelo familiar, assim como a formação e proteção dos seus integrantes da infância à velhice, como base para a sociedade digna e solidária, sendo os alimentos uma das formas de alcance do primado constitucional. Nessa linha, o dever de prestar alimentos entre si de pessoas com relações familiares, cônjuges, companheiros e parentes, é pautado no trinômio necessidade, possibilidade, proporcionalidade. Voltando ao artigo 1694, parágrafo 1º, e 1695 do Código Civil, só para recordar. O equilíbrio entre os 3 vetores é fundamental sob pena de alteração ou extinção da própria obrigação alimentar. Como se trata de aspecto que visa satisfazer as necessidades vitais do credor de alimentos, a prestação tem natureza de dívida de valor, posto ser a pecúnia forma de quantificação e satisfação dos bens da vida que estão sendo contemplados na prestação de alimentos, podendo, inclusive, ser paga in natura. Muito diversa é a situação do credor de obrigação de indenizar, que, segundo os artigos 927, 948, 949, 950 e 951 do Código Civil, que tratam da reparação de um dano causado à vítima. Os alimentos seriam uma das formas de contemplar a satisfação do débito. Assim, portanto, a dívida decorrente de indenização por dano causado à vítima é de natureza obrigacional. Para sua reparação, que, embora contendo o valor em pecúnia referente à reparação do dano, não pode ser alterada diante de condição futura da vítima,
Ou seja, não se aplica o trinômio necessidade, possibilidade, proporcionalidade. Trata-se de obrigação legal, pois visa colocar quem sofreu o dano em situação mais próxima possível do momento anterior à sua ocorrência. Não é obrigação desejada pelas partes. Seria uma obrigação voluntária ou consensual, essa que é desejada pelas partes. Ou de um vínculo familiar, como já explicado. A obrigação de indenizar é gerada pela ilicitude. Houve a violação de um dever jurídico pré-existente, estabelecido em lei, no contrato ou na ordem jurídica, como nos ensina Cavalieri. Neste aspecto, tangencia-se com a obrigação de alimentos do direito de família, porém são obrigações distintas. Uma decorre do nemine ledere, ou seja, dever de não causar dano ou ofensa à outra. A segunda, do vínculo familiar, que gera o solidarismo e deveres conexos, traduzidos em obrigação de cunho patrimonial para contemplar ao credor com os bens da vida que necessite para sua dignidade, não sendo proveniente de ato ilícito, portanto. Inclusive, na esfera familiar, caso ocorra a ilicitude, gerará responsabilidade civil para reparação de danos morais ou patrimoniais, que serão demandados em sede própria, conforme artigo 42, combinado com 43, inciso 1, a linha H, da Lei 6.955, de 2015, e do artigo 42 do CPC. Conclui-se desta forma que são situações distintas. Por outra via, a prisão civil do devedor de alimentos é sanção aplicável aos débitos decorrentes da prestação de alimentos da esfera do direito de família, pois os de cunho indenizatórios, também denominados inadequadamente prestação de alimentos, coloquei entre aspas, são, na realidade, reparação do dano. Corroborando com tal entendimento, segue o agravo de instrumento 004277-78-2001, da Segunda Câmara Civil do TJRJ, cuja desembargadora relatora foi a doutora Maria Isabel Paz Gonçalves, e ela aqui, eu não vou ler o agravo, nem toda a ementa, mas ela entendeu, por fim, que há uma interpretação restritiva na nossa jurisprudência do STJ, para a qual a única hipótese de prisão por dívida admitida no ordenamento jurídico brasileiro é aquela relacionada à pensão alimentícia com origem no direito de família, tendo por precedente vários julgados do próprio TJRJ. Por fim, cabe lembrar que a Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, da qual o Brasil é país signatário, no artigo 7º, a linha 7, proíbe a prisão por dívidas, excepcionando as referentes aos alimentos, que, obviamente, são os relativos ao direito de família, como adequada e reiteradamente vem sendo a postura dos tribunais nacionais. Portanto, não deve ser considerada questão controvertida a inaplicabilidade da prisão no caso do descumprimento de prestação de reparação de dano decorrente do ato ilícito, que inadequadamente também é denominada prestação de alimentos, posto não se enquadrar nas hipóteses do direito de família, nas quais é admitida a restrição como medida coercitiva para atender às necessidades primárias da vida humana. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Rosângela, porque vemos aí
Não, não, permanece, por favor. Permanece, porque pode ter esclarecimentos a serem prestados e, ao final, as senhoras se manifestam novamente. Tá? Senhora... Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, acho que as questões estão bem colocadas, mas, em todo caso, eu indago do plenário se alguém deseja esclarecimentos dos dois relatores antes de entrarmos nos debates. Plenário virtual, alguém deseja um esclarecimento dos relatores? Ciro, Ciro, então, você então com a palavra aí para... Não, eu só queria elogiar ambas as apresentadoras. É um tema muito pertinente e ambas apresentaram com muita proeminência. Eu queria aplaudir aí essa iniciativa das duas professoras, das duas mestras, e manifestar a minha total aprovação em ambas as sugestões feitas. Obrigado, Ciro. Então, não é esclarecimento, é uma manifestação favorável a ambos os pareceres. Então, acho que ninguém pede esclarecimentos. Eu coloco, então, em debate os pareceres. Alguém deseja se manifestar com relação aos pareceres? Não. Não há nenhuma manifestação. Eu indago, então, volto a palavra. São, são, são coincidentes. Eu estou de acordo. Kátia, com a palavra, por favor. Eu também quero fazer esse elogio, porque nós tivemos aqui na tribuna duas mulheres, uma jovem mestra, e uma também experiente mestre, né? E eu quero dizer a vocês duas que eu aprendi muito, muito, muito. Fiquei encantada com os pareceres, entendeu? E agradecer essa contribuição. É uma contribuição muito importante para todos e todas nós. Então, muitíssimo obrigada, e eu acho que devemos sempre manter essa tradição do IAB. Nosso IAB é uma academia, né, jurídica, e só me orgulha muito ter vindo aqui hoje para assistir esses belíssimos pareceres defendidos por vocês duas. Parabéns mais uma vez. Paulo. Muito obrigado, Kátia. Alguém mais? Paulo? Mas só que eles têm conclusão. Me parece que tem conclusão. Um é pela não criminalização, pelo que eu entendi, da Júnior, e o outro. Não. São coincidentes? São coincidentes. Então tá bom. São coincidentes. É porque a questão. Deixa eu só colocar aqui. Eu entendi, e realmente é uma questão que às vezes gera uma confusão, porque a Constituição proíbe a prisão civil por dívida, mas é admitido no caso de pensão alimentícia. E o Supremo entende que, nesse caso, pelo interesse do menor, da questão do alimento, é admitida a prisão. Inclusive, como citou a doutora Rosângela, inclusive o Pacto de São José da Costa Rica, que proíbe, mas abre essa exceção, ela colocou bem aqui ao final do seu parecer, do próprio pacto, que proíbe a prisão por dívidas, excepcionando as referentes ao alimentos, que obviamente são relativas ao direito de família. E o parecer da Júnior é exatamente que não haja a expansão dessa exceção para os casos de direito civil, como a questão do depositário infiel, essas questões. Então, os pareceres são concordantes no sentido de que só essa exceção que está aberta e admitida deve permanecer. É isso? Estou correto nesse resumo? Tá, Senhor obrigado. presidente, me concede 2 minutos, Não, claro, claro. porque eu não achei a mãozinha eletrônica aqui. Glória, boa noite para você. Boa noite, tudo bem? Com a palavra, Glória. Em primeiro lugar, boa noite a todos, e eu gostaria de realmente me expressar da satisfação de ouvir tão bons trabalhos, tão boa oratória, com simplicidade, muita percussiência.
de ambas as apresentadoras dos relatórios e dos pareceres. E me referir especialmente à ex-colega Rosângela, e que me dá muita satisfação de revê-la aí pela telinha. E eu quero, mais uma vez, louvar o trabalho da professora Rosângela, assim como da outra manifestante. Obrigada. Obrigado, Glória, por sua manifestação. Eu acho que é unânime aqui o plenário, verdade. tanto o plenário físico, histórico, quanto o plenário virtual. Não é a Exato. qualidade dos pareceres, a forma elegante como foi exposta, e não vejo divergência. Júnior, você quer... Então, eu dou a palavra aqui para as relatoras, para elas fazerem a última manifestação, se desejarem. A Júnior deseja, e vamos à votação. É mais um esclarecimento, porque embora os pareceres sejam coincidentes, já que a indicação era em relação à ampliação das hipóteses da prisão civil, mas eu acho que é importante registrar que no nosso parecer a conclusão não é apenas, né, contra essa ampliação, mas que a posição da Comissão de Criminologia é contra qualquer hipótese de prisão civil. Independente do que seja, mas de todo modo, em relação à indicação, à especificidade da indicação, são pareceres coincidentes, só para esclarecer isso. Na prática, hoje em dia, como nós temos a possibilidade da busca do patrimônio, né, penhora de conta corrente, nós temos até agora um sistema aprovado pelo Banco Central, que, mais além, é um novo sistema que busca todas as aplicações, inclusive em criptomoedas, que o devedor tem. Então, a prisão civil ela está se tornando como último e dramático recurso, mas ela é uma prisão administrativa, como bem colocou a colega. Só esse esclarecimento, quer dizer, estou somando com ela. Muito obrigado. Mas, Rosângela, você vê, a abertura existente às vezes leva a equívocos. Hoje mesmo no jornal teve um caso de um jovem de 19 anos que foi preso por prisão civil de dívida alimentar. Eu falei que ele tinha 12 anos, era um fato que nem ele foi por um equívoco. Então, a abertura às vezes enseja, né, essas situações trágicas. Bom, eu então vou seguir aqui na sugestão do Paulo. Eu acho que ambos os pareceres estão aprovados por aclamação, ninguém diverte. Eu parabenizo as relatoras aí, realmente, pelo excelente trabalho, cuidadoso, e pela bela exposição também, muito esclarecedora, que nenhum pedido de esclarecimento, nenhum debate gerou aqui no plenário. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado.